Boa noite. E aí, Alex, a vinheta nos pegou? Deu uma travada aqui no meu computador, no seu também, mas faz parte da tecnologia assim, né, que funciona, né? É que é verdade. Tecnologia viva é pior ainda, né? Porque aí você tem que estar pronto, né? Porque a vinheta não rodou e a gente tem que estar pronto. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Na terça-feira a gente teve o Web na Bust, né? Nossa Cara, foi estreia e muito foi legal, né? espetacular. O conteúdo que a Lilian trouxe pra gente foi muito enriquecedor. Tínhamos mais de 240 pessoas ao vivo lá interagindo, o engajamento foi muito alto. E eu acho que foi algo importante para quem não pôde participar. O link está lá no canal da IT Recruiter. Vá lá e assista, porque são muitas dicas de ouro que facilita a sua inserção ao mercado português, europeu. Então, são muitas dicas que não só para Portugal, mas também para o mundo todo, né? São dicas incríveis e infalíveis para você ter um currículo campeão, um currículo das galáxias, né? Exatamente, exatamente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosane Marques, eu sou fundadora e CEO da IT Recruiter. Nós somos uma empresa de recrutamento e seleção em Portugal e no Brasil, sempre acompanhada aí do meu grande amigo Alex Seles, da RP1. Trazemos aqui todas as quintas-feiras, às 19 horas do Brasil, 22 horas de Portugal, o IT Chat, que sempre trazemos aí uma mente brilhante para nos trazer informação, conhecimento, compartilhar experiências sobre algum assunto relativo à tecnologia. Toda primeira terça-feira do mês trazemos o hashtag Come to Portugal, onde trazemos informações pertinentes à vinda para Portugal, para quem deseja fazer essa viagem a Portugal. E toda última terça-feira do mês, nós trazemos alguma informação importante para quem quer dar uma melhorada na sua carreira. Essa semana trouxemos na primeira, falamos sobre um currículo campeão, currículo das galáxias. A semana que vem nós estamos definindo, mas vai ser algo sobre entrevista, o LinkedIn, já dando um spoiler aí. Alex, conta um pouco do nosso convidado de hoje, por favor. Olha, Rô, eu vou confessar para você, né, que eu estava muito empolgado por essa oportunidade. Conversei com ele há mais ou menos um mês atrás e muita gente me chamando no privado, perguntando muita coisa. E essa pessoa que a gente está a trazer, né, que não é nenhuma novidade, está lá no nossa abertura aqui do evento. Ele é uma pessoa que sempre está compartilhando conteúdo no LinkedIn, nas redes sociais, tá? Então, vamos aqui então trazer o nosso convidado aqui, o Thiago Ferraz. Muito bem, Fala, Thiago. Tudo bom, Oi, meu gente, amigo? tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Sim, Sim. estamos, Thiago. Legal. Estamos, Thiago. Vamos lá, vamos pedir ao Thiago para se apresentar? O que você acha, falar para Alex? ele se apresentar um pouquinho, depois eu falo um pouquinho dele, tá? Então vamos fazer o inverso hoje. Hoje ele fala um pouquinho quem é Thiago e depois eu faço uma apresentação para o público aqui do Thiago, com a minha visão, tá? Legal. Vamos lá, Thiago. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o pai da Agatha e companheiro da Natália, primeiramente, né? Pessoas, né? O meu lado pessoal aí, não posso deixar de agradecer essas pessoas que me ajudam a ser quem eu sou todos os dias. E atualmente eu sou head de agilidade na empresa Sysmanager, né, que é uma consultoria que trabalha no Brasil já há 30 anos. E, bom, tenho aí na minha caminhada alguns projetos muito importantes e também algumas passagens acadêmicas que me trouxeram até aqui, né? Então, recentemente aí eu fiz meu MBA em ciência de dados, tenho algumas certificações na área de agilidade, certificações SAFe. Enfim, fiz uma transição de carreira ali faz uns 3, 4 anos para a área de tecnologia, pois o meu background inicial era na indústria, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, e até hoje estou muito feliz de poder prover soluções para o mercado, estar sempre ligado em comunidade de práticas, LinkedIn, contato com as pessoas. Então é isso, o Thiago é uma pessoa que gosta de se comunicar, que gosta de trocar conhecimentos e colaborar com a comunidade, e devolver um pouquinho para o mundo o que eu aprendi e o que eu continuo aprendendo todo dia. Então vou falar um pouquinho quem é o Thiago Ferraz, né? Posso falar? Então vamos lá. O Thiago Alex. Ferraz, ele é head de Agility, né? Diretor de agilidade. Ele é OKR Coach, Agile Coach,
Safety Agilist, Safety Scrum Master, criador de soluções para os setores de serviço industrial, fomentador de inovação em agilidade, ele é co-escritor e curador de livros, ele é Content Creator, ele é pai e marido, ele é também LinkedIn Creator. Então seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Para mim é uma satisfação. Gosto muito do Thiago, sou fã dele também, acompanho muito material que ele posta no LinkedIn, diariamente muitas coisas me identifico, aprendo, e queria também convidar vocês aí que estão assistindo, poder seguir ele, compartilhar, trocar informações, que network é importantíssimo. Legal, legal, legal. Thiago, todo mundo que assiste aqui todas as quintas-feiras sabem que eu gosto de sempre começar do começo, então eu queria começar com você do começo. Então, começando do começo, eu queria que você já iniciasse me definindo, né, o que significa agilidade, principalmente no contexto mais empresarial, e como que essa abordagem ela pode impulsionar a inovação e a transformação digital. Perfeito. Bom, a agilidade é um buzzword aí, né? A gente pode chamar assim no mercado, tem muita... É um conceito meio guarda-chuva e a gente coloca um monte de coisas ali dentro, mas é importante desmistificar para o público que existem várias formas da gente enxergar a agilidade, mas primeiramente ela é uma mentalidade, é uma abordagem de enxergar uma empresa para que a empresa ela possa ter ciclos mais curtos de entrega e com isso ela se preparar para eventuais mudanças que sejam necessárias. Vou dar um exemplo. Se você tem uma empresa que faz planejamentos de longo prazo e execuções de longo prazo, se você está em 2020, no meio de um problema sanitário absurdo que a gente teve no mundo todo, como que você vai modificar o seu processo se ele é de ciclo longo? Agora, se você tem processos de ciclo curto, esses processos desde o planejamento estratégico até a execução e desenvolvimento de software, de ciclos mais curtos, você consegue mudar de direção rapidamente. E é isso que prega as principais abordagens ágeis, as principais frameworks ágeis, pregam isso, a capacidade que você tem de mudar de direção rapidamente, de repensar o seu produto, de repensar o seu processo, de repensar o seu trabalho, para que você possa se adaptar ao ambiente, seja uma mudança no ambiente externo ou interno. E isso permite com que as empresas possam fazer uma transformação digital mais rapidamente, né? A gente está vendo cada vez mais inovações aparecendo. Há 1 ano e meio atrás, surgiu o ChatGPT 3.5 no mercado, quebrou um monte de empresa, mas ao mesmo tempo surgiram muitas empresas a partir disso. E entre o ChatGPT 3 e o ChatGPT 4, muitas empresas que foram criadas, e quando o 4 saiu, essas empresas também tiveram que fechar ou mudar o seu escopo de trabalho. Então, com isso, né, quando as empresas adotam uma abordagem ágil, elas são capazes de sentir esses sinais mais rapidamente e mudar o seu produto, a sua estratégia de mercado com mais velocidade. Interessante que você estava falando agora, porque eu estava conversando mais cedo com os colegas meus desenvolvedores, e a gente estava fazendo um pequeno projeto de um chatbot, né? E interessante que quando veio a parte da inteligência artificial com o ChatGPT, muita gente falando sobre inteligência artificial, eu já mexi em inteligência artificial isso há 4 anos atrás, né? Onde eu desenvolvi a inteligência artificial para chatbot utilizando machine learning, né? E eu vejo hoje que voltou aquilo que já existia, ou seja, as coisas, os ciclos vão se repetindo, só que vem de forma, digamos assim, com a nova roupagem, que a gente teve uma live na semana passada, que o Daniel Furtado, que falava que antigamente no DOS a gente usava prompt, e a gente saiu do prompt para interface e a gente está voltando de novo para o prompt. Está voltando para o prompt. Então é uma coisa interessante. Então, assim, eu queria saber de ti, como você poderia nos contar como é que a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, né, o machine learning, ele está redefinindo as estratégias de agilidade nas empresas e como pode ser incorporada. Por exemplo, eu sou membro do PMI, e o PMI ele tem hoje um ChatGPT, que é o PMI Infinity, né, que ele basicamente te dá reduz muito, curta muito o caminho de muitos escopos, o desenvolvimento de planejamento que você precisa. Então, o que você traz para a gente um pouquinho de sua experiência, o que você pensa em relação a isso?
É exatamente assim que eu penso, do jeito que você acabou de trazer. A IA, ela não veio para substituir as pessoas. A gente tem uma máxima aí que a gente vê muito na internet: você não vai ser substituído por um robô, mas por uma pessoa que sabe usar um robô. E por que essa pessoa que sabe usar muito bem esse ChatGPT ou essa ferramenta de IA pode te substituir no mercado? Porque simplesmente ela vai conseguir fazer as coisas muito mais rápido. Ela tem uma ferramenta que acelera o processo. Então, imagina você que é um desenvolvedor e você pode usar um GitHub Copilot, por exemplo, que é um assistente para escrever o seu código. Você escreve algumas linhas ali de código e ele já entende a função que você vai escrever, a classe que você vai escrever. Então, você ganha velocidade com isso, de 3 a 7 vezes a velocidade que um humano somente ali digitando faria. Da mesma forma, por exemplo, se você é um Product Owner numa Squad, você precisa escrever histórias. Hoje em dia, você escreve histórias em 30 minutos, no máximo 60 minutos, você escreve a história de todas as histórias da sua sprint, detalhadas. Depois você traz isso para refinar com o time. Então, em vez de gastar um dia inteiro, 8 horas escrevendo histórias, você gasta meia hora. A mesma coisa, um gerente de projeto ou um agilista que pode usar, por exemplo, você trouxe aí o ChatGPT do PMI, existem várias ferramentas, até brasileiras, que podem te ajudar a acelerar a forma com que você gerencia o seu projeto. Então, eu entendo a IA como uma ferramenta aceleradora dos processos. Se você não busca isso para a sua equipe, você vai ficar para trás no mercado, porque vai ter algum concorrente teu ou alguma outra equipe que vai estar utilizando desses artifícios e entregando muito mais rápido. E quer saber também uma outra coisa que eles vão estar fazendo? Com bem menos nível de estresse. Que você tira essa carga de trabalho, pensa e passa a utilizar o seu pensamento para agregar valor. E não só fazer trabalhos braçais, manuais, de escrever exatamente, mas você está pensando no resultado daquela escrita, no resultado daquele código que você está fazendo, e não simplesmente gastando tempo, que a gente chama de toil, esse tempo manual que não agrega valor nas empresas. Isso é bem interessante, né? Eu também confesso que eu também penso um pouco assim, né? Penso assim em relação principalmente à IA, né? E esse receio que as pessoas têm, que ela vem tomar o seu lugar, mas elas realmente ela vem para te ajudar, né? Que eu acho que esse é o grande legal disso tudo, é você conseguir usar a seu favor. Deixa ela trabalhar para mim, né? Eu acho que esse é o ponto legal. Você falou lá já no início, a gente estava falando de transformação digital. É uma terminologia legal, é uma coisa interessante, toda essa mudança que está havendo em relação a essa transformação, né? Muito impulsionada lá depois do Covid. Então, tem muita coisa aí que aconteceu aí nos últimos anos, muito a ver com o Covid. Agora, existem desafios, porque ninguém faz uma transformação digital do dia para o outro, ninguém faz uma adoção assim de um dia para o outro. Quais são alguns desses desafios mais comuns que as empresas enfrentam quando elas querem adotar uma transformação digital, e como que elas precisam pensar em como superá-los? Sim. A transformação digital, ela acaba sendo uma jornada muito particular das empresas, né? Cada empresa tem uma maturidade digital, tem empresas que são já desde a sua concepção, nasceram digitais, tem empresas que têm 30, 40 anos que foram se tornando digitais aos poucos. Então, é muito importante saber, né, desse contexto e entender a realidade da empresa que você está. Mas, basicamente, os desafios mais recentes que eu tenho visto, né, eles estão relacionados a muitas dessas buzzwords que a gente está falando aqui. Inteligência artificial como um grande acelerador e disruptor de inovação, agilidade, mas também é uma expectativa do negócio. Geralmente, quando você tem ali uma área de T&D, né, uma área de transformação digital, essa área ela precisa dar resultado rápido, senão rapidamente a empresa desfaz essa área. Se ela não deu um resultado lá, um time to market de uma aplicação em 3 meses, nem que seja um MVP, a empresa já começa a pensar em desmantelar essa iniciativa, porque o mercado é muito imediatista. O nível executivo das empresas é muito imediatista. Ele precisa ver o ROI logo ali, na esquina. Ele não vai esperar um ROI daqui a 6 meses, 1 ano. Ele precisa ver o ROI em 3 meses. Se ele não vê isso, a sua equipe pode estar fadada a ser, de alguma forma, modificada. Então, acho que um dos grandes desafios da transformação digital nas empresas e das áreas de transformação digital, de uma forma geral, é justamente isso. Usar dessas ferramentas que estão disponíveis para conseguir fazer uma entrega a contento,
E aí não só falando de inteligência artificial, por exemplo, a gente pode falar de outros aceleradores, como plataformas low-code de desenvolvimento, por exemplo. Né? Hoje em dia isso está muito em voga. A gente até estava falando aqui antes, né, sobre a OutSystems, que é uma empresa portuguesa, né? E nós lá da Sysmanager somos parceiros deles. Fazemos muitas entregas em low-code e numa velocidade assim impressionante. Conseguimos reduzir em 3, 4 vezes o período de desenvolvimento com esse tipo de ferramental. Então, é muito importante que a sua área de transformação digital ou as suas iniciativas que vão nessa direção prestem atenção nesses movimentos de mercado. São desafios, com certeza, atender um ROI rápido, atender uma expectativa de negócio e alguns indicadores chaves, muitas vezes para os clientes finais, os usuários finais de uma plataforma. Mas eu acredito que esses desafios eles podem ser driblados, vamos dizer assim, né, com o uso consciente, ético, responsável de ferramentas como inteligência artificial, plataformas de low-code ou de hiperautomação, que tem a ver com automação de processos, entre outras, para a gente deixar a discussão aberta aqui. Espetacular, porque o conceito que você trouxe é muito mais do que um bate-papo, né? Basicamente é uma consultoria, porque, por exemplo, para quem não conhece o OutSystems, é um low-code que você, por exemplo, um desenvolvimento de um software que eu fosse digitar linha de código, demoraria aí 3 semanas a 4 semanas, eu faço isso aí em 2 dias. Espetacular. Já fiz projeto, que eu precisava apresentar um MVP, um produto mínimo viável, uma POC, uma prova de conceito. Eu chamava o time de desenvolvimento de OutSystems e falava assim, cara, faça para mim aqui, eu preciso entregar isso aqui em 2 dias por cliente. Eu conversava com o cliente, anotava todas as dores dele, os pain points, as necessidades, transformava aquilo no MVP ou na POC, levava para o cliente, é isso que eu quero. Né? É espetacular. Então, assim, diante disso, vamos falar sobre esse equilíbrio entre inovação e sustentabilidade. Quais são as melhores práticas? Como é que você enxerga esse equilíbrio? Como é que a gente pode utilizar esse equilíbrio ao nosso favor? Legal. Assim, é importante também não sair só porque virou hype, porque está no Gartner e está em todas as plataformas, a gente tem que fazer e tem que entregar até ontem. Né? Inovação ela é muito importante para a sobrevivência de um negócio e a continuidade das empresas, mas também sair, vamos dizer assim, igual louco, botando ferramentas low-code, sem um prévio estudo, ferramentas de IA sem um mínimo de governança em cima disso, você pode ter alguns problemas. Então, até aqui na Sysmanager, a gente parte de alguns fundamentos e boas práticas que a gente não abre mão. Né? Então, por exemplo, boas práticas de arquitetura. Né? Não adianta você querer trazer low-code, IA, RPA e um monte de novas tecnologias se isso não estiver alinhado com uma estrutura arquitetural coerente com boas práticas arquiteturais. Isso garante uma sustentabilidade do produto, da plataforma, da infraestrutura e do negócio a longo prazo. Mas isso olhando para dentro de casa. Para fora de casa, a gente tem que pensar na sustentabilidade de uma forma mais global, pensando aí em objetivos estratégicos aí do século XXI, pautados pela ONU, principalmente falando aí de ESG. Né? Então, a gente também tem que olhar para as nossas soluções alinhadas com políticas de governança que estão relacionadas a problemas éticos, a questões de compliance. A gente tem que pensar no impacto social que a gente pode ter com o nosso produto. A gente tem visto em muitos casos, até em seriados aí de grandes plataformas, de impactos sociais, segregatórios de IA e outros tipos, e também impactos ambientais. Né? Então, assim, a gente tem que pensar que a nossa solução ela vai atingir a sociedade de alguma forma. Então, não só boas práticas arquiteturais vive um produto, mas também de boas práticas e para uma empresa se inserir na sociedade com o papel social que tem. Eu vou sempre falar, né, que são os next billion users, os próximos bilhões de usuários que vão entrar aí na internet até 2030. Né? Então, existe uma pizza, existe um market share que, se você não tiver preparado, esse market share, a empresa deixa de faturar. Antes de eu perguntar, eu queria só mandar um abraço aqui para o meu grande amigo Dan Vitoriano, mandou um abraço aqui para a gente. Olá, cara, você é espetacular. Mês que vem vai estar conosco aqui o Dan Vitoriano, tá? Então, um abraço aí, Dan, tá acompanhando aqui.
nossa live. Vamos lá, Lô. Legal, legal. Eu acho bem legal você começar a trazer diversos assuntos, falar de ESG. Eu acho que são assuntos que a gente acaba escutando, mas as empresas precisam colocar na prática esses assuntos, porque são assuntos importantes e pertinentes para o hoje, para o amanhã. Então, assim, são assuntos que precisam entrar nas pautas das empresas. Isso é muito importante. Querendo sair um pouquinho aí não só da tecnologia, mas assim, falando um pouquinho de experiência, e eu falando um pouco do trabalho que a gente faz, né, que essa experiência internacional, a gente trabalha muito com profissionais do Brasil vindo para Portugal, né, ou trabalho remoto, ou você também não precisa nem se transportar fisicamente para ter uma experiência internacional, né, mas querendo falar dessa sua experiência, que eu vi que você tem uma experiência aí que é interessante partilhar. Como que você acha que uma experiência internacional ela consegue moldar, modificar a sua visão sobre gestão e inovação? O que você acha que isso agregaria no seu trabalho, no seu dia a dia? Legal. Primeiro eu queria mandar um abraço para os nossos colegas que estão aí em Portugal. A gente tem alguns colegas aqui da Sysmanager que trabalham aí. Alguns que trabalham remoto para o Brasil, outros que trabalham remoto para os Estados Unidos, né? E então, olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Eu acho que eu tive a sorte e uma grande oportunidade, o privilégio de poder trabalhar na Argentina, no México, na Espanha, e atualmente trabalho com um cliente dos Estados Unidos. Eu acho que essas 4 experiências que eu tive me deram uma possibilidade de perceber questões culturais que muitas vezes aqui no Brasil a gente não percebe. E a cultura, ela molda um formato de caráter, mas também um formato de profissional. A forma com que o profissional enxerga o trabalho, ela é diferente em cada lugar. E isso impacta também em questões de inovação, isso impacta enquanto o colaborador pode se sentir apto e ter autonomia para falar, de sentir espaço de voz, né? Sentir que tem essa oportunidade de fala. E eu percebo que em alguns países isso é mais aguçado do que outros, e eu acredito que isso está muito relacionado com questões culturais, com questões de carga de trabalho, com questões também até trabalhistas de uma forma geral. Mas o que eu pude observar, e aí também em alguns projetos tive colegas indianos, colegas de Londres, colegas de vários locais do mundo, é que mais do que a cultura de um país, a troca entre as pessoas da equipe é muito rica para o projeto em si. Então, o fato de eu estar num país diferente, muitas vezes pode não ser um grande diferencial, mas eu poder trocar com profissionais que tenham vidas diferentes, não só pensando em país, mas pessoas de idades diferentes, de gêneros diferentes, de condições sociais diferentes, formação, a diversidade de uma forma geral, ela contribui muito para a inovação, porque aí você vai ter diferentes pontos de vista. As pessoas elas têm como contribuir com ideias que vêm de lugares diferentes, de espaços diferentes de poder, de influência e de visão de mundo. Né? Aquela história que do meu sofá aqui da sala eu posso ter uma visão totalmente diferente de eu estar ali imerso em um problema, né? Eu, para quem não sabe, aqui eu moro em Taubaté, hoje está aqui um clima super ameno, calor, gostoso, tem eventualmente uma chuva, mas está tendo chuva generalizada pelo país inteiro, muita gente está aí alagado e sem luz. Será que eles têm uma visão de mundo diferente que a minha? Com certeza. Então, assim, eu acho que mais que estar num país diferente, essa troca ela é muito boa. E aí, trazendo um pouquinho dessa pergunta para a anterior também, eu entendo que tem uma questão territorial que é importante hoje, né? A Europa, ela é vanguardista em algumas questões, né? Então, quando a gente fala de LGPD aqui no Brasil, a GDPR já tinha aparecido 3 anos antes. Esses dias eu estava conversando com o Alex sobre acessibilidade. Acessibilidade já é uma norma, já é uma lei, por exemplo, em Portugal e na União Europeia já existem iniciativas e normativas para isso. Enquanto na América Latina, América do Sul, a gente não tem isso como corpo normativo, como regulatório. Mas se as empresas do Brasil, que trabalham com empresas europeias e com pessoas europeias, puderem olhar o que está acontecendo lá e ter acesso a isso, elas vão estar na vanguarda. Então, elas vão ser inovadoras.
Então, uma empresa no Brasil que está em contato com uma empresa de Portugal, que está investindo em acessibilidade, investe em acessibilidade aqui no Brasil, ela está na vanguarda. Da mesma forma com o IA, da mesma forma com uma série de outras questões regulatórias que a União Europeia tem e que o resto do mundo sempre vai depois. Né? Então, acho que isso pode ser um grande motor de inovação também. Usar os grandes centros e algumas culturas como referência da inovação, isso pode ajudar muito. Eu estava pensando aqui, Thiago, assim, você como head de inovação, a pessoa responsável por inovação pela Sysmanager. Sysmanager é uma empresa que está no Brasil, está nos Estados Unidos, vocês já estão com um pezinho aqui na Europa, né? Então são muito agressivos, é uma empresa que é muito agressiva e, claro, a gente sabe que também existe todo um trabalho por trás e essa carga de inovação também oriundo de uma estratégia agressiva da empresa, mas também existe um background atrás muito grande da sua carreira, né? Eu queria que você compartilhasse conosco, eu sei que esse compartilhamento vai ser uma consultoria, né, de $1 bilhão, né? Mas vai ficar gravado aqui, qualquer empresa, startup que assistir aqui vai utilizar essa consultoria. Eu queria que você dissesse para a gente, na sua opinião, como é que está posicionado o mercado de oferta de serviços de tecnologia no Brasil em face às demandas europeias e americanas e comentasse de uma forma ampla. Legal. Bom, só fazer uma pequena adenda. Quem sabe um dia eu chegue a head de inovação da CISA, ainda não sou head de agilidade, mas eu gosto sempre de dar alguns pitacos e eu também até acredito que a inovação nem precisa ter um departamento, né? A inovação ela tem que estar espalhada pela empresa como um todo, para que todos se sintam incluídos e possam ter voz de ideias, né, para virarem projetos de inovação. Mas, assim, eu acho que o que você perguntou tem tudo a ver até com o próprio momento que a Sysmanager está vivendo. A gente está surfando essa onda, né? Que onda é essa? O mercado brasileiro está muito aquecido e a gente tem um desenvolvimento forte aí principalmente nas carreiras de TI nos últimos 3, 4 anos, e uma explosão mesmo de profissionais que estão interessados na área de tecnologia. E o Brasil ele acaba sendo uma fonte muito importante de mão de obra por algumas questões. Nós não estamos tão longe quanto a Índia, por exemplo, de alguns centros. Nosso fuso horário ele é perto de um fuso horário europeu, 3, 4 horas, perto de um fuso horário americano, 2, 3, 4 horas, dependendo da região dos Estados Unidos. Então, nós estamos falando de um período de convivência direto ali, que mesmo que remoto, que a gente possa estar em contato com o nosso cliente ali nos Estados Unidos, o nosso cliente na Europa ou na África, que não tenha tanto espaço de tempo de diferença. Então, a gente pode compartilhar uma manhã ou uma tarde com eles. Isso é muito rico. Diferente de um país que está mais ermo e que tem 10 horas, 12 horas de diferença. Então, até aqui na Sysmanager, a gente chama esse trabalho não é de offshore, ele é de nearshore, né? Então, porque a gente está perto, né, desses países. E, inclusive, a Sysmanager está acompanhando esse movimento. A gente tem uma expansão forte lá para os Estados Unidos, que começou no ano passado, já estamos numa operação de 9 meses. Recentemente, estamos com uma operação na Colômbia e indo para Portugal no próximo mês. E eu vejo que existe um grande mercado para o Brasil. Assim, você que quer fazer uma transição de carreira para tecnologia ou já é da área de tecnologia, está aqui escutando a gente, aproveite esse momento, que é um momento em que o mercado brasileiro está muito favorável, por também uma questão monetária, né? A diferença do real para o dólar e para o euro, ela é muito rentável para as empresas. Então, existe também um fit financeiro que em alguns momentos poderia não existir no passado, mas hoje a gente consegue contratar um desenvolvedor por uma fração de um desenvolvedor que é europeu, né, pelo custo Brasil, vamos dizer assim. Então, acho que esses dois fatores, eles são fatores bem preponderantes, né, a questão da disponibilidade dos profissionais, em termos de fuso horário, do custo financeiro mesmo de um profissional, e tem uma outra questão também, que o Brasil ele é muito orientado à língua inglesa, e isso acaba abrindo uma possibilidade grande de atendimento a diversos mercados, porque é a língua, uma das línguas mais faladas no mundo, e também não existe uma grande diferença para um espanhol. É mais difícil você ter brasileiros que falem
espanhol tão bem quanto fala em inglês, mas você tem essas duas possibilidades que eu acho que abrem bastante o mercado para o Brasil. Fora que a gente geralmente é conhecido por um espírito aí bem colaborativo, alegre, caloroso, eu acho que isso tudo é um incentivo e uma abertura de canais aí. Eu achei interessante aí que você falou sobre essa questão de expansão, oportunidades. O pessoal que está seguindo a gente aí, para quem é de tecnologia ou que quer migrar de carreira, ó, a IT Recruiter tem diversas vagas de contratação urgente para quem está chegando em Portugal, tá? Ou quem já está em Portugal. Então tem muitas vagas, são mais de 100 vagas abertas com contratação urgente. Rosane traz muitos brasileiros para Portugal, eu fui um dos há 2 anos atrás, tá? E o Thiago aí também, provavelmente, a empresa dele deve ter muitas vagas abertas. Eu sempre vejo compartilhando vagas de Project Manager, UX UI, desenvolvedor OutSystems. São as vagas que eu vejo mais aí da SysManager. Então, segue lá o Thiago, segue lá a SysManager, segue a IT Recruiter, segue a RP1 Academy, que a gente sempre está fazendo cursos, treinamentos, bootcamps aí de tecnologia. Vamos lá, Rô. Não, isso é verdade. Eu acho que... Agora, Thiago, depois, em algum momento do final, de repente, a gente fala do inglês, né? Porque tem sido uma das grandes barreiras, a gente bate muito nisso, né? Na necessidade dos recursos de aprimorarem um pouco o seu inglês, para poderem, principalmente os que vêm, né? Têm vontade de vir para a Europa, porque você consegue abrir um mundo muito grande a partir de Portugal, né? Ao nosso lado, a gente já tem até a possibilidade, a gente tem muita vaga que só precisa falar português, porque a gente, como eu comentei com você antes, a gente trabalha muito para o sistema público, então só precisa falar português. Agora, o inglês ainda continua sendo aquela coisinha a mais, mas a gente fala isso mais para o final. A gente falou de inovação, né? Já falou um pouco de inovação, mas, assim, isso tem um custo, obviamente, né? Não tem almoço de graça, né? There is no free lunch, né? Não tem almoço de graça. Então, como que uma empresa, principalmente as menores empresas, né? Como elas conseguem inovar no mercado tão competitivo e sempre orientado a custos? Porque senão você não consegue ser competitivo. Então, como que é inovar tendo que segurar ali no final do mês, ali contar suas moedas? Como que é isso? Pois é, welcome to my life, né? Isso é muito difícil, né? Não é uma equação simples. Posso te dar um monte de sugestões aqui que para o seu contexto às vezes não façam muito sentido, mas o que eu vejo é que cada vez mais a gente poder se apoiar em parceiros, e parceiros sérios que têm uma visão de mercado interessante, pode acelerar muito o trabalho. Vou até usar a IT Recruiter aqui como um exemplo. As empresas de consultoria, elas dependem muito de um processo de recrutamento muito forte, né? A SysManager está inclusa nisso, e que bom que a gente tem um time de recrutamento maravilhoso, mas a gente pode buscar parcerias nessa área e, inclusive, ser mais competitivos. E aí você fala assim, não, mas isso vai ser um contrato de milhões? Muitas vezes não, muitas vezes é um contrato que é um valor de um tech recruiter que você tem por mês ali. Ou 2, que seja, 3, já não valeria? Uma super parceria em que você consegue ser mais assertivo no recrutamento. Então, buscar nos seus processos-chave parceiros que possam te acelerar. Fazer tudo dentro de casa pode ser muito caro, pode levar muito tempo para ir para o mercado e muitas vezes não é o core da sua empresa. Se a sua empresa tem um core de tecnologia, procure de alguma forma, né, terceirizar o máximo possível com parceiros os processos que não são core, para que você foque no seu negócio. Então, acho que isso é muito importante para sobreviver num mundo orientado a custos, e é claro que você vai procurar um parceiro, o melhor equilíbrio custo-benefício, né? Mas, assim, tentar, e aí eu puxo um pouco aquele livro de organizações exponenciais, tentar ao máximo tirar um custo pesado que fica como custo fixo da organização e transformar, né, esse seu custo fixo numa operação que ela seja alavancada por negócios. Então, eu poder tirar ao máximo um peso ali do seu custo fixo e trabalhar com parcerias em operações que muitas vezes não são o seu core, mas são estratégicos, né? Por exemplo, no caso de consultorias de tecnologia, o recrutamento não é o core da empresa, mas é estratégico, né? Uma plataforma de gestão de projetos, por exemplo, ela não é o core, mas ela é estratégica. Então, saber escolher os seus parceiros é vital. Então, você tem que escolher parceiros que realmente têm um nome no mercado
e saber fazer o melhor custo-benefício. Você falou uma coisa interessante. As empresas, elas precisam entrar na transformação digital. A gente viu aí o Uber que existem as dores, né, de taxista. O Uber foi lá e mitigou. Você tem a Netflix, né? A gente, da época que a gente locava fita cassete, que tinha que rebobinar, se não pagava multa, né? Aí depois veio o CD. Então, assim, a gente viu essa transformação digital com o Spotify, com essas empresas todas. Só que para essas empresas irem para a transformação digital, elas precisam de profissionais. E aí que entra essas empresas parceiras, como a IT Recruiter, por exemplo. Olha, você quer entrar na transformação digital, você quer utilizar, por exemplo, o low-code systems, e você não encontra esses profissionais. A IT Recruiter vai recrutar essas pessoas e te entregar. A RP1 Academy vai treinar as pessoas. Ou seja, essas parcerias estratégicas são fundamentais, porque muitas vezes, a Rosane uma vez falou comigo que ela, às vezes, tem que encontrar como é o besouro rosa, não sei como é, dourado, que é aquela pessoa que Java mosca branca, mosca branca. Java com Liferay, com Spring Boot, com X, enfim, com API REST e aí vai, né? Então, assim, isso é importante para manter. Então, diante desse comentário que foi feito, eu queria tirar uma dúvida contigo. Quais são as tendências mais recentes em tecnologias digitais que as empresas devem ficar atentas para serem competitivas? Eu estou falando isso aí para até a Rosane ficar atenta. Olha, digamos que a próxima linguagem que está chegando aí, a Kong, por exemplo, né? Você já ouviu falar em Kong, essa linguagem Kong. Tem Kong, tem Mula, tem um monte de nome de animais aí, a Kong, tá? E de repente, essa linguagem Kong precisa de um profissional e não tem esse profissional. A IT Recruiter já sai na frente, né? Então, queria que você comentasse assim, quais são as tendências mais recentes de tecnologias digitais, né? Não só tecnologia em si, mas pode ser até uma metodologia, né? E para que as empresas fiquem antenadas e possam realmente participar dessa transformação digital. Perfeito. Assim, não tem como não falar de IA, mas é muito importante também desmistificar um pouco do que é IA para as pessoas, que muita gente começou a ouvir falar de IA em novembro de 2022, quando surgiu o ChatGPT, e aí estourou, virou um super hype, e está até hoje, inclusive, né, sendo um dos temas mais falados de IA. Mas quando a gente fala de IA, não existe só esse tipo de inteligência artificial, que é o Gen AI, ou Generative AI. Né? Você comentou ali no começo da live sobre Machine Learning. Né? A gente tem diversos tipos de aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina ele ajuda e acelera a jornada de transformação digital das empresas e também coloca à disposição nas próprias aplicações funcionalidades especiais. Né? Vamos dar um exemplo aqui, sistemas de recomendação. Quando você assiste um filme no Netflix, ele te recomenda um outro depois. Ele faz isso como? Ele tem uma IA ali atrás que está lendo isso, e não é um ChatGPT. Da mesma forma com que a Amazon te recomenda produtos, entre outros tipos de serviços que consomem IA, que não necessariamente é uma Gen AI, ou seja, não é só um prompt de texto que te dá mais texto, ou que converte texto em imagem ou áudio. Então, acho que assim, inteligência artificial, de uma maneira bem geral, ela precisa ser desmistificada e as pessoas entenderem que existem várias áreas ali dentro. Vão atrás, existe um sabor para cada gosto. Tá? Existe a IA que é mais pesada, que é a high code, que é lá no Python, que você vai ter que construir mesmo. Mas existem as IAs low code. Eu acho que low code é também um hype e é também uma tendência muito positiva nos próximos anos. E aí estou trazendo alguns dados da Gartner. Né? A Gartner previu que até 2027, 85% das aplicações iam ser escritas em low code. E que até 2030, 70% das aplicações vão estar potencializadas por algum nível de IA. Então, assim, são duas grandes correntes que a gente precisa entender o que está acontecendo. E nos últimos anos, a gente teve também a ascensão do RPA, que agora, mais recentemente, sofreu um rebranding aí para o Hyper Automation, né? Que muitas empresas continua sendo o mesmo RPA, mas que inclusive aqui na Sales Manager a gente diz que a hiperautomação ela precisa de 3 coisas, senão não é hiperautomação. Ela precisa de automação, ela precisa de integração e arquitetura bem escrita e inteligência artificial. Se você não tiver os 3, você não tem hiperautomação. Mas isso é um assunto para uma outra live, inclusive.
Eu acho que essas três são as principais. Ainda bem que está gravado aqui, tá? Porque já vai ter um convite para a próxima live, viu? É isso aí. Eu acho que essas três são as principais, pensando em questões mais tecnológicas, né? Para as empresas olharem para isso nos seus planejamentos estratégicos, entenderem como se posicionam. Mas existem outras questões que acho que nunca saem de moda, né? Quando a gente fala, por exemplo, de investir na cultura e no conhecimento da empresa, né? Você aí é exemplo disso, né, Alex? Com a RP1 Academy, oferecer treinamentos tanto para os seus colaboradores quanto para o público em geral, tanto no B2B quanto no B2C. São tendências que não acabam. As EdTechs estão aí para falar sobre isso. Existem muitas techs que surgiram nos últimos anos, né? Mas as EdTechs são a bola da vez mesmo. Então, eu vejo que é um mercado bem interessante e é um mercado que colabora com as empresas e com o capital humano, né? Trazer conhecimento para a sua empresa, elevar o nível de conhecimento dos seus colaboradores e também dar alinhamento cultural, né, com isso. Acho que são algumas tendências. Eu não gosto muito de fazer previsão, porque toda previsão tá fadada a falhar, né? Mas a gente pode conferir, quem sabe lá em 2027, 2030, se o que eu estou falando aqui, segundo a Gartner, funcionou. Mas é legal, acho que toda vez que a gente fala principalmente de educação, né? Todo mundo que me segue, que me conhece, sabe que eu sou completamente a favor. Eu acho que só a educação transforma, então tudo que tem a ver com educação, eu acho que é uma coisa que tem que dar certo. E tem uma coisa interessante falar aqui para vocês sobre a educação. No nosso último bootcamp, que foi o XY Starter, que a gente faz a RP1 Academy junto com a IT Recruiter, nós tivemos 800 pessoas inscritas, formadas foram 300 e poucas pessoas, e muitas pessoas passaram em processo seletivo, tá? Para o UX, para Product Owner, Scrum Master, vários, porque a gente fez uma jornada de Design Thinking, de Research, de prototipação, de MVP, vimos um pouco de código, então eles tiveram um background para quando for participarem de processo seletivo, eles tinham subsídios de dizer o conhecimento, pelo menos, né, básico, ou ter noção, ou saber o que é que ele está fazendo. Então, muitas pessoas foram aprovadas por esse... Eu fico muito feliz porque é uma das nossas metas, são pessoas ser inseridas no mercado. Se dependesse de Rosane, ela contratava todo mundo, mas existem diversos critérios, né? Além da experiência, você ter o tempo, a maturidade, saber como lidar com situações, né? Então, mas realmente a questão de educação é algo que a gente busca muito. Eu tenho pensado também em fazer um bootcamp de Scrum. Inclusive, eu tive um desafio com o time que eu fiz a prova do PSM1 e tirei 97,7%, por causa de uma questão, não tirei 100%, né? E aí foi um desafio que eu fiz com o time, né, para tirar essa certificação. Então, eu tenho pensado também, é uma forma de motivar as pessoas. Quando a gente faz isso, é motivar para elas entrarem no mercado, e o mais importante é o network. Então, a gente tem um network muito forte, né, muitos profissionais de tecnologia, que são até figuras conhecidas no LinkedIn, né, são amigos nossos, a gente sempre está trocando durante o dia informações, conhecimento, isso é importantíssimo. Fala, Rô, contigo. Assim, engraçado que a gente fala assim, são sempre coisas meio contraditórias. A gente fala de transformação digital, essa transformação digital, ela impulsiona aí um ambiente de mudanças rápidas, só que as empresas precisam ter essa inovação contínua. Deve ser uma loucura muito grande você planejar uma inovação contínua num ambiente que muda rapidamente, né? Cada hora você tem uma mudança, um indicador. Como que é isso? Como que essa inovação contínua ela consegue ser sustentada com esse ambiente de rápida mudança impulsionado pela transformação digital? Legal. Deixa eu só fazer um paralelo rapidinho antes de te responder com o que o Alex estava falando. Essa questão da educação, né? Eu acho que ela se conecta com aquele primeiro ponto que a gente falou lá no comecinho lá de ESG, o social, né? Até fazer um jabazinho aqui desses managers, a gente faz workshops de OutSystems gratuitos para a comunidade. Depois, se vocês tiverem curiosidade, entrem aí no LinkedIn desses managers, vocês vão ver aí workshops. Acho que a gente está indo para o 13º
já treinou mais de 3.500 pessoas de graça, e dessas 3.500 pessoas, a gente já contratou mais de 100. Então, Parabéns. Tanto para nós quanto para clientes, eu acho que é uma ação importante, né? Que não só que a Sys Manager faça, mas eu gostaria que isso fosse bem espalhado para o Brasil, porque a gente traz pessoas para a tecnologia, tem pessoas, inclusive 50 a mais, que fizeram faculdade de ciência da computação há 20, 30 anos, foram trabalhar em banco, em outras áreas. Deixa eu dar um pause aqui, Thiago. Deixa eu só dar um pause aqui. Ó. Você que está online agora com a gente, temos umas 83 pessoas. Por favor, chama seu amigo, um colega seu que quer entrar no mercado, uma pessoa que está nessa transição de carreira. É importantíssima essa live. Se não puder entrar, depois assiste. Olha, veja as dicas do Thiago. Treinamos mais de 3.000 pessoas em OutSystems. Mais de 100 pessoas foram contratadas. OutSystems, os salários são altíssimos, tá? Olha, clica aqui no LinkedIn, coloca lá em cima na barra de pesquisa, coloca lá OutSystems Develop. Vocês vão ver em Portugal, mais de 3.000 vagas abertas só essa semana. Nos Estados Unidos, mais de 50.000 vagas abertas. Vá no Glassdoor, coloque lá salário médio OutSystems. Não quero nem falar o salário médio OutSystems. Se eu falar, vocês vão ficar uau. Então, assim, não perde tempo, compartilha, manda lá. Sabe aquele amigo seu mala e fala, olha, eu quero ir para TI, mas TI, eu não tenho dinheiro para investir? Vai lá, segue lá o Thiago, pede o Thiago para te indicar esse bootcamp. Segue lá a RP Academy, temos diversos cursos gratuitos e pagos. Não faça isso não perde tempo não, entra logo, procura se informar, procura fazer network com as pessoas certas, tá? Vamos lá. Desculpa, legal, Thiago. Não, tranquilo. Aí, respondendo a pergunta da Rosane, né, sobre como que a gente mantém, né, essa inovação e a transformação digital dentro de um cenário de constante mudança. Né? Eu acho que, assim, é importante também não só pensar que as empresas, claro que elas pensam em lucro e ROI, mas elas também precisam separar, nem que seja um pouquinho do seu orçamento, dentro do seu planejamento, para pesquisa e desenvolvimento, de alguma maneira, e que esse investimento não seja simplesmente só pensado em um retorno financeiro, que seja um investimento pensando em desenvolvimento, de uma forma geral. Porque o investimento em P&D, ele pode gerar um super produto, e você pode lucrar muito com ele. Mas, na pior das hipóteses, você cresceu o conhecimento corporativo em relação àquele conceito que foi desenvolvido. Se aquilo não vingou num produto, isso é muito normal para quem vive de produto, se tiver alguém aqui que é Product Manager, pode confirmar, a cada 100 produtos que a sua empresa fizer, um vai vingar. E se ele vingar, ótimo, maravilha, que vocês vão ficar milionários. Mas é importante que a empresa entenda que esse investimento não é um custo perdido. Né? Na pior das hipóteses, vocês investiram numa equipe que aprendeu muito sobre um assunto e que experimentou. E isso está muito conectado com a agilidade, que é a cultura da experimentação. Né? A gente precisa dar mais autonomia para as equipes poderem experimentar o novo, o inesperado. Se você faz isso, além de motivar, engajar e reter profissionais, então isso também está relacionado com a RH, você estimula uma cultura inovadora. E essa cultura inovadora, ela pode dar soluções para fora ou para dentro. Você pode não fazer um super produto, que é um chat GPT, e te transformou num unicórnio da noite para o dia, mas você pode melhorar o seu processo interno. Né? E melhorar, por exemplo, seus processos de RH, seus processos de compra, seus processos financeiros, entre outras áreas que você pode otimizar. Então, é muito importante, sabe, reservar uma parcela do teu orçamento anual para investir em P&D, mesmo que esse investimento em P&D resulte em zero receita, mas com P&D você colabora com universidades, você traz, né, leva projetos para dentro de fábricas dentro das universidades, que são aquelas empresas júniores, né? Muitas vezes você pode se associar às empresas júniores das universidades, se associar a ONGs ou outro tipo de organizações e associações da sua comunidade para trazer inovação. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Colocar isso na equação do teu orçamento ali na ponta do lápis, 1% que seja, 0,5% que seja, que você puder investir nisso, realmente vai ser um investimento. E se isso não reverter em algum tipo de receita, em um ROI direto,
isso vai reverter em ações sociais que podem também transformar o seu branding, porque não é só de receita que vive as empresas. Ela vive de um posicionamento social, de uma marca bem posicionada. E, poxa vida, como é bom você trabalhar numa empresa em que é saudável financeiramente, mas também tem um impacto social positivo. Eu me sinto assim quando eu falo que eu trabalho na Sysmanager. Eu gosto muito de trabalhar lá por isso. É bem legal, a Rosane porque sempre fala, só... né, Rô, do impacto isso que eu ia falar. social que a gente recruta, né? A gente brinca muito quando a gente faz cursos de graça, webinars de graça, né? As pessoas perguntam, mas por que vocês fazem isso de graça? Eu falo assim, geralmente eu falo, é porque faz bem pro meu coração. Então, então eu também partilho disso muito. Vamos lá, Alex, vou te deixar aí com a última a gente está chegando na reta final, né? Sim, mas se alguém tiver perguntas aí, já vai colocando aí no chat para a gente aproveitar o máximo do... eu queria pedir nosso Engage Manager aí para colocar as perguntas aqui aqui no nosso ecrã. Sim, olha, só uma curiosidade aqui, o Dan Vitoriano, ele é professor, tá? Teacher de desenvolvimento, e ele, se não me engano, tem um programa aí de Dev mais 40, né? Se eu não me engano, que treina pessoas que têm mais de 40, 50 anos, é um projeto bem bacana. Tá? Que legal. Vitor, coloca as perguntas aí no ecrã para a gente, por favor. Tem uma pergunta aqui para fazer aqui, mais uma, Alex, vamos fazer aqui, porque nós falamos de KPIs, né, esses indicadores chaves de desenvolvimento. Quais são esses indicadores que as empresas podem usar para medir o sucesso das iniciativas? Porque uma coisa você faz, e aí, como é que você mede isso? Né? Principalmente quando você tem que medir lá para o seu chefe, para o seu board, né, para o seu comitê, para o seu, né, que você está gastando dinheiro. Quais são os KPIs que você mais utiliza? Pois é, assim, você pode ter vários, inclusive, né? Para cada nível que você estiver apresentando os dados, né? Desde do board, né? Os KPIs estratégicos, ou um nível tático ali para gerentes, coordenadores, ou os indicadores do dia a dia ali, do desenvolvimento mesmo da squad, né? Não tem jeito, o board ele quer ver money, né? Então a gente precisa falar de ROI. Mesmo que não tenha, mas precisa se falar de ROI. Né? Aquela história, né? Você precisa começar a reunião falando, precisamos falar do ROI. Mesmo que esse ROI ele não esteja vindo nesse momento, mas é importante dar uma previsão, uma projeção do ROI. Então, outro tema que é importante abordar para boards, né? E conselhos e tudo mais. Quais são as iniciativas novas que a gente está fazendo e com quais objetivos estratégicos essas iniciativas se conectam? A gente fala muito de OKRs hoje em dia, né? Eu estou fazendo uma solução lá, meu time de transformação digital está fazendo uma solução, uma aplicação nova, uma coisa super inovadora. Legal, mas com qual objetivo estratégico ela está conectada? Porque com isso, o board consegue entender e, inclusive, buscar novos caminhos para essa aplicação e auxiliar e direcionar para que ela esteja bem alinhada com objetivos estratégicos. Se você está fazendo um produto inovador que não está alinhado com os objetivos estratégicos da empresa, desista, ele não vai para frente. Porque o board olha para objetivos estratégicos, não está olhando para questões não estratégicas. Então, isso é muito importante. ROI de um lado e alinhamento com o objetivo estratégico para o board. Quando a gente fala já de nível tático, a gente já está falando ali de gerentes de projeto, coordenadores, e aí você vai estar falando sobre escopo, custo, vai estar falando uma linguagem mais comum aí das pessoas, né? Então, qual que foi o custo planejado para essa iniciativa? Qual é o custo real? Planejei gastar $1 milhão, estou gastando R$800 mil. Pô, que legal. Né? Fazendo a conversão, inclusive, estou muito bem. Então, assim, nesse nível tático é muito importante a gente falar sobre time to market e falar sobre custo. Geralmente é o que os coordenadores, gerentes de produtos, gerentes de projeto, é a linguagem que eles querem falar. Aí, já falando mais no nível das aplicações, das soluções, a gente vai falar sobre os objetivos que aquela aplicação tem e como a gente consegue entender o avanço da squad, né? Então, a gente pode estar falando de velocity, por exemplo, quantas histórias ou features a gente vem entregando nos últimos tempos. A gente pode falar de métricas de fluxo, que estão mais relacionadas ao Kanban, cycle time, lead time, que é tempo médio para você entregar uma tarefa, uma atividade.
número de bugs por aplicação, número de bugs por histórias, para você também avaliar a qualidade. Enfim, tem uma gama bem grande de métricas, mas acho que eu trouxe algumas que são muito faladas no dia a dia, né? Então, espero que eu tenha respondido essa pergunta aí, Rosane. Olha, tem uma pergunta aqui do Júlio, tá? Eu não sei se o Vitor conseguiu visualizar. Pronto. Está perguntando, né? Pode dar exemplo de processos curtos e longos no âmbito de ter mais agilidade para se adaptar nesse mundo VUCA, né? Quando a gente fala VUCA, só para reforçar aqui com o pessoal que está assistindo a gente, né? Ele fala sobre as complexidades, incertezas, volatilidade e a ambiguidade, né? Então seria essa natureza imprecisa e constante mudanças, né? O mundo louco, né? O mundo louco, exatamente. Mundo louco, exatamente. VUCA, bunny e louco, né? Eu gosto de dar alguns exemplos de projetos de ciclo curto e projetos de ciclo longo, né? Porque aí já um pouquinho mais na metodologia, processo é uma coisa que não tem fim, né? Ela começa e vai para sempre. Projeto, sim, ele tem começo, meio e fim. Então, quando a gente fala de um projeto de ciclo curto, nós estamos falando de um projeto que vai fazer uma entrega de 3 meses, 6 meses. Agora, um projeto de ciclo longo é um projeto que vai durar 1 ano, 2 anos para vocês entregarem na sua empresa. Eu não sei qual que é o seu segmento, Júlio, mas, por exemplo, se a gente está falando de uma empresa que atende o público e precisa, de alguma forma, ter ali um site onde esse público entra e se relaciona com a marca ou consome serviços, por exemplo, você pode ter projetos curtos, como, por exemplo, vou implementar um chatbot para a interação do público com a minha empresa. Chatbot de atendimento, por exemplo. E não pode ser um projeto de ciclo longo. Você tem que entregar isso rápido para o seu cliente poder te dar feedback rápido, ou abrir chamado e interagir com a sua empresa rapidamente, para que você não tenha que ficar com o atendente lá no telefone, né? Então, esse tipo de projeto ele tem que ter ciclo curto. Agora, quando você fala, por exemplo, de fazer uma transição da sua tecnologia legada, seja ela em Java, .NET ou outras linguagens, para uma plataforma OutSystems, por exemplo, e você vai fazer isso para todas as aplicações da sua empresa, isso não tem como ser curto. Não dá para você mudar 50, 100 aplicações em tiro curto. Você precisa planejar isso e fazer um ciclo mais longo. Mas isso não deixa de ser ágil. Você pode fazer esse ciclo longo com uma metodologia ágil, né? Fazendo entregas em menor tempo e experimentando e testando e coletando esse feedback mais rápido. Mas, assim, bem a grosso modo, seria isso, tá? Projetos de tiro curto, ali que você precisa fazer entregas muito rápidas, como um chatbot no seu site, ou se você vai fazer um refactoring de toda a sua infraestrutura na empresa. Não tem como fazer isso de uma forma rápida, até porque tem que ser muito bem pensada, com uma arquitetura, a nova arquitetura proposta com boas práticas, com bons parceiros para fazer, né, a sua nova estrutura. Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta aí, Júlio. Legal, legal. A gente tem uma pergunta aqui da Marina, você consegue colocar na tela, Vitor? Sim. Tiago, como você acredita que a gestão ágil pode ser otimizada para aprimorar inovações e tecnologias e impulsionar a transformação digital nas empresas? Ótima pergunta, ótima. Assim, eu vejo muito por aí, vocês vão ver que eu falo muito disso no meu LinkedIn, né? E aí, parafraseando um colega meu, que é o Marcelo Abdala, também amigo e professor aí, acho que a agilidade que abraça a árvore, ela não tem mais espaço nas empresas. O que eu quero dizer com essa expressão, agilista que abraça a árvore? É aquela pessoa que põe o guia do Scrum debaixo do braço e qualquer coisa que esteja diferente disso, ela não aceita. É quase que aquele radical religioso da agilidade, né? A gente não pode ter isso nas empresas, porque as empresas têm um contexto, cada empresa que a gente trabalha, que a gente conhece, tem um contexto muito diverso. Então, acho que a melhor forma da gente otimizar uma gestão ágil é não engessar dentro de um framework específico. Olha, aqui nessa empresa nós somos 100% Scrum. Não vai dar certo.
você não vai conseguir cascatear isso, desdobrar isso de alguma forma para todos os departamentos, todas as áreas, e que todos os locais consigam ter essa visibilidade do Scrum. Ou nossa empresa 100% Kanban, ou 100% XP, ou qualquer que seja a abordagem. Acho que é muito importante, e essa, pelo menos na minha experiência, foi uma forma de se otimizar a gestão ágil, que é não engessar. Se a gente quiser engessar, nós vamos criar grandes problemas, e aí as pessoas vão trabalhar mais para agilidade do que para a empresa. A empresa, no final das contas, tem um produto, um serviço e um cliente. E as pessoas têm que trabalhar para entregar esse produto e esse serviço para esse cliente. O cliente, no final das contas, ele não está nem aí se você é Scrum, se você é Kanban, se você é Safe, se você é XP. Ele quer produto com qualidade lá na ponta. Então, é nesse sentido que eu quero dizer. Não sejamos tão radicais em relação a uma metodologia e pensemos mais no cliente, pensemos mais no produto e serviço que a gente vai entregar. Acho que dessa forma a gente otimiza muito bem a gestão. Interessante que você falou, eu estava conversando com um colega meu justamente isso, né? Se você quer abraçar o Guia Scrum, você vai tirar 100% lá na prova de certificação. Mas, como diz o PMI, né? Você tem que fazer o tailoring, né? Que você além do mais, o Scrum ele é um framework, ele não é uma metodologia, ou seja, ele não é prescritivo, você tem que fazer, né? Ele é descritivo. Olha, o ideal é que você que a equipe Scrum ela tenha de 3 a 10 pessoas, por exemplo, né? Mas você pode ter, de repente, 12 pessoas ou passar um pouquinho. O ideal é que ele tenha 10, né? É o que está lá no Guia Scrum, né? Você vai fazer a prova de 3 a 10, mas você pode acontecer de você ter um pouquinho mais. O Scrum não fala que não tem QA, por exemplo. Todos os desenvolvedores são responsáveis pela qualidade, mas você pode colocar dentro do seu Scrum, você pode usar o Scrumban, por exemplo, que é uma mistura do Scrum com o Kanban. Você pode trabalhar de forma híbrida. Eu gosto muito de trabalhar com hibridismo dentro de gestão de projeto. Então, se eu tenho, por exemplo, eu fui gerente de projeto de uma empresa que eu tinha que migrar a infraestrutura física para a nuvem, para a cloud. Eu tinha os requisitos definidos. Então, isso eu vou utilizar os marcos definidos, gráfico gigante, vou utilizar o MS Project e acompanhar. Agora, as incertezas que são criados com incrementos a cada final de iterações, aí vai ter que ser o Scrum, não tem jeito, ou o Kanban. Aí eu trabalhei de forma híbrida, ou seja, para os projetos de software era Scrum, para os projetos da migração para cloud era preditivo. Então, também tô contigo. Eu não sou aquele que digo, eu tenho que ser Scrum, eu tenho que ser Kanban, eu tenho que ser preditivo, não. Eu acho que para cada tipo de projeto, cada tipo de situação, se você for desenvolver, por exemplo, um avião, um navio, você vai ter parte que vai ser preditiva, waterfall, não tem jeito. Né? Mas vai ter parte que você vai ter que desenvolver, por exemplo, se você for trabalhar os softwares embarcados que vão naquele avião, ele vai ter que ser ágil. Né? Então, muito boa pergunta. E é algo que eu gosto também. Tá? Por isso que eu sou fã do Thiago, porque o assunto que ele coloca na rede social é algo que eu vivo do dia a dia, que eu consumo muito esse conteúdo que ele compartilha. Vai lá, Ti, pode falar. Eu gosto de usar a seguinte analogia: não adianta só você ser ágil também e a empresa não ser. Aí você é o único que está, entre aspas, otimizando e o resto do processo sempre acaba criando gargalos. Então, é muito importante você entender o contexto que você está, para que você também não seja uma pessoa que está gritando ali ao léu. Entender o contexto. Pode ser, inclusive, que você não esteja no melhor lugar possível, você tem que pensar em mudar e procurar uma nova oportunidade. Mas se você percebe que você está querendo implementar melhorias no seu processo, toda a organização não, de duas uma, ou você não conseguiu convencer todo mundo, ou aí não há lugar para você. Mas querer impor a sua vontade, porque eu fiz a minha certificação Scrum, eu fiz a minha certificação Kanban, querer impor isso para as pessoas não é o caminho. Isso tem que ser através de convencimento, de conversas, e pode ser que a empresa aceite você implementar o Scrum em todos os setores. Mas vou dar um exemplo curtinho aqui, só para não tomar mais tempo. Da própria Sysmanager. A gente tem desenvolvimento ágil, mas a gente está fazendo uma reforma do nosso escritório lá em São Caetano. Você acha que a reforma está sendo com agilidade? Não, está sendo waterfall. Eu preciso primeiro pintar, para depois eu colocar novos móveis, para depois comprar tecnologia. Então, assim, não dá, nem tudo dá para fazer incremental. Não consigo fazer uma reforma que eu pinto o rodapé e já começo a instalar a fiação e colocar a internet. Não dá, gente. Tem coisa que precisa de um contexto, e aí gosto do termo que você usou lá. E o hibridismo, ele é essencial.
Tiago, a gente está chegando aí no fim, né? A gente geralmente leva uma hora e pouquinho. Eu queria fazer uma última pergunta, acho que é a última, se não aparecer mais nada aqui, sobre soft skills ou power skills, né? Eu não, nessa palavra de soft eu não gosto muito, prefiro mais a palavra do power skills. Se você tivesse de falar um pouquinho, qual tipo de power skills um agilista, uma pessoa assim que queira trabalhar nessa área de transformação digital, de inovação, quais são os power skills que uma pessoa precisa ter? Legal. Eu acho que comunicação é uma palavra que resume muitas outras skills que saem daí. Né? Se comunicar é muito importante para um agilista, porque naturalmente acaba sendo uma figura de liderança dentro da squad e dentro da empresa, de uma forma geral, e nesse aspecto é uma comunicação assertiva, não violenta, e também uma comunicação flexível. Você não precisa falar com todo mundo da mesma forma, você precisa entender quem é o seu interlocutor. Para a squad você pode falar de um jeito, para o nível tático você pode falar de outro, e a linguagem para o executivo também tem que ser outra. Então, comunicação, ela é chave. E quando eu falo de comunicação, isso engloba também um ponto que a gente falou no meio da live, idiomas. Né? Comunicação, ela permeia que você também consiga se comunicar em outras línguas, porque hoje, no mundo globalizado, dificilmente alguém nunca trabalhou com... Em algum momento tinha lá um americano, um inglês, um europeu, alguma outra pessoa da Índia. Hoje em dia o mundo é muito globalizado, então você precisa, de alguma forma, buscar uma segunda ou até uma terceira língua. Mas hoje tem ChatGPT que pode traduzir tudo, mas você não vai usar o ChatGPT numa reunião de planejamento, você vai ter que falar. Você vai ter que conversar com um gestor, você vai ter que conversar, muitas vezes, com o diretor da sua empresa que é de outro país. Então, a comunicação, para mim, eu entendo como a power skill mais importante do agilista e de muitos outros papéis dentro da equipe, mas do agilista principalmente porque ele tem que fazer, através da comunicação, ele passa as melhores práticas da abordagem ágil, ele traz a equipe para perto, ele engaja, ele motiva e ele consegue também ser claro dos objetivos que a empresa tem para toda a equipe. Então, acho que tudo acaba se resumindo nessa palavrinha, comunicação. Legal, legal. Eu acho que, Alex, a gente está caminhando aí para o fim, já passou mais de uma hora. Uma coisa interessante aqui, o pessoal não tá saindo não, tá? Continua ativo, né? E depois de uma hora a gente começa... Dependesse de mim aqui, das pessoas, a gente também continuaria essa live aqui, mas aqui em Portugal... bom que fica com gostinho para a próxima vez, né? Vamos ver se... Aí a Marina com mais um comentário aí, aprovar com metodologia e processos, né? É exatamente isso. Só para reforçar, tá? Scrum não é metodologia, é framework, tá? Seja PMP, Scrum, são framework, estruturas. Porque quando metodologia é algo prescritivo, você tem que seguir aqueles padrões, dessa forma. Framework não, são sugestões de melhores práticas. Só para reforçar. Tiago, eu não gosto nem de falar muito essas palavras, metodologia, framework, eu gosto de falar de abordagem. Eu meio que aboli falar metodologia ágil, método ágil, porque dá muita confusão. E eu gosto de falar abordagem, porque abordagem ela é uma palavra mais suave também. Falei assim, vou trazer uma abordagem nova de trabalho para vocês. Tem o Scrum, tem o Kanban, tem o Safe, tem o tradicional, né, o gerenciamento de projetos pelo PMI ou Prince, enfim, mas são abordagens de trabalho. Quando a gente traz a palavra metodologia, acho que assusta um pouco as pessoas, né? Traz um enquadramento que a pessoa falou... Não, porque a palavra metodologia é justamente algo prescritivo, você tem que seguir passo a passo. Uhum. E ela te garante um resultado no final. Utilizar uma abordagem ágil, uma abordagem preditiva, uma abordagem híbrida. Essa abordagem segue o framework Scrum, o framework PMP, o framework Safety, que framework caso a estrutura, né? Que é descritiva e não prescritiva. Tiago, eu queria agradecer imensamente. Gostei muito, foi bem assim. Eu gosto de lives onde a gente aprende. E eu aprendi muito e tenho certeza que as outras pessoas também aprenderam. Muitíssimo obrigada pela sua participação. E vamos lá, Alex.
Bem, eu queria agradecer mais uma vez ao Ti, né? Eu sou fãzaço dele, ele sabe disso. A gente já conversou algumas vezes, eu sempre estou curtindo lá. Queria novamente, né, reforçar as pessoas, seguir ele, tiver alguma dúvida, perguntar, curtir lá, compartilhar o material. Dizer para vocês que quinta-feira, novamente, esse mesmo horário, vamos ter bate-papo, vamos falar sobre low code, tá? Vamos ter um diretor de low code aqui, de uma empresa aqui de Portugal. Todas as primeiras terças-feiras a gente tem um Come to Portugal, onde a gente traz algum profissional, um advogado, um profissional de imigração para trazer dicas de como você vir para Portugal. E todo final de última terça-feira do mês nós temos o Webinar Budget, que a gente traz também sempre alguém para poder dar dicas e dar aquela guinada no seu currículo. Queria agradecer a todos que estiveram presentes aqui, mais uma vez o Ti, Rô. Se pudesse aqui, a gente não encerrava essa nossa meet. O pessoal não quer sair, ainda continua aqui. Mas a gente vai ter que apertar o botão, falar com o Vitor. Vitor, desliga essa live aí, porque senão o pessoal vai continuar aqui. Quando a live é boa, é assim, né, Rô? O pessoal não quer ir embora, quer continuar, né? Tiago, fala, Tiago. Espetacular. Dá um recado pra gente. A palavra final é sua. Que isso. Eu queria agradecer demais, assim, me sinto muito honrado, fiquei super feliz com o convite, quando o Alex me convidou há um mês atrás, e assim, acompanho vocês e, assim, poder contribuir com o tema, para mim, já é um grande presente, e também, assim, fico super feliz de conhecer vocês um pouco mais, e que espero que seja a primeira de muitas, e que a gente possa também, aí, quando essas meninas estiverem em Portugal, de repente a gente faz uma live daí, se conhece pessoalmente. Com certeza, enfim, com certeza. Que a gente tem muitas sinergias possíveis aí do futuro, e valores em comum, que eu acho que isso faz total sentido. E é isso, eu queria deixar o meu obrigado aí para a audiência, pelas perguntas perspicazes que apareceram. Se quiserem bater mais papo, me sigam aí no LinkedIn, comentem lá nas publicações, provoquem, enfim, eu gosto de provocações. E é isso, um grande abraço aí para todos. Boa noite aí, em Portugal já é bem tarde, né? Já aqui deve ser meia-noite, provavelmente. 11h15. 11 horas, a Marina está falando aí, 11 horas e estamos on, claro, quando a live é boa a gente fica on. Tiago, mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Quinta-feira, terça-feira que vem estamos de volta e quinta-feira que vem estamos de volta, tá bom? Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Até mais, pessoal. Valeu.